Que é o Bitcoin, ou melhor, o que são as criptomoedas. Por que o que são as criptomoedas? Porque o mais importante você entender é o conceito de criptoativo, que são criptomoedas, ou melhor dizendo, moeda virtual. Então, entendendo melhor esses conceitos, você vai compreender melhor e de uma maneira mais clara o que é o Bitcoin, qual que é a sua principal função e por que sempre você ouve algumas notícias do tipo: ah, o Bitcoin se desvalorizou, ah, o Bitcoin se valorizou, ah, o Bitcoin é considerado como o maior ativo que tem no mercado de criptomoedas. Então, se você comprar um Bitcoin hoje, amanhã você está milionário. Então, essas são algumas coisas que rondam na mídia, que geralmente passa essa impressão, né, para o Bitcoin. Então hoje eu quero compartilhar um pouco mais das minhas experiências sobre o Bitcoin, no sentido do que é essa criptomoeda que todo mundo fala, mas poucos resumem em um vídeo tão pequeno como esse, o que é o Bitcoin. E o Bitcoin, como você bem sabe, ele é uma criptomoeda. Mas afinal, o que são criptomoedas? As criptomoedas, elas são uma moeda virtual. Vou dar um exemplo. A gente tem, né, na nossa sociedade, as moedas comuns, como essa aqui, né, de R$1. E essa moeda de R$1 aqui, ela é uma moeda que a gente pode tocar nela, a gente pode ver e a gente pode sentir o peso dela e também a gente pode guardar ela dentro de uma carteira ou de um cofre. E diferente da moeda virtual, que são as criptomoedas e o Bitcoin, já não temos essa facilidade aqui de pegar com as mãos e sentir e ver dessa maneira como a gente vê o nosso dinheiro comum. Então, as criptomoedas, elas são 100% digitalizadas. E por elas serem digitalizadas, se eu fosse resumir o que é uma criptomoeda para você, elas são apenas frações de códigos, ou seja, são 0 e 1, 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 que são basicamente a linguagem da computação. Tudo que a gente vê na internet é resumido em códigos. Então, as criptomoedas, elas são códigos que têm um valor e elas têm um propósito a ser cumprido. Então, as criptomoedas, elas são sim dinheiro de verdade, porém de forma virtual e de forma digitalizada, no formato de 0 ou 1, 0 ou 1, ou melhor dizendo, códigos, e por isso que elas estão na internet, fazendo parte de todo esse ecossistema virtual que a gente conhece hoje como mundo digital ou mundo virtual. Então, entendendo melhor que as criptomoedas, elas não são como essas moedinhas aqui, e você não pode pegar uma assim, poupar ela, né, e ver dessa maneira. Agora você está apto para entender melhor o que é o Bitcoin. O Bitcoin é uma dessas moedas, mas afinal, será mesmo que existe somente o Bitcoin? É como eu falei no último vídeo, se você não viu o primeiro vídeo do canal, é um vídeo que vem aqui gravar vídeos sobre criptoativos, criptoeconomia, cripto escrita que envolve a internet. Se você não sabe o que é esses termos aqui que eu tô falando, vê o vídeo do canal que você vai entender tudo, né, o que eu tô querendo dizer com o que é a criptomoeda, o que é a criptoeconomia e o que é o criptopoder e o que é o nosso canal aqui e qual que é a nossa missão. Então vê esse vídeo aí que tá sensacional. Mas entendendo melhor sobre o que é as criptomoedas e todos esses conceitos tecnológicos que parecem ser algo de outro mundo, mas não são, tá? Você está apto para saber aí com profundidade o Bitcoin. Então, explicando sobre o Bitcoin, como eu estava falando para você aí, saiba que ele é uma dessas moedas. E não existe somente o Bitcoin, tá? O Bitcoin, ele é apenas uma das milhares e milhares de moedas que tem no mercado de criptoativo. Aqui na internet, a gente tem um mercado de criptoativos. O que são esses criptoativos? Criptoativos são a mesma coisa que moeda virtual, que tem um valor de mercado. E se eu fosse resumir isso para você e te explicar da maneira mais clara, entenda o seguinte: no nosso mercado tradicional, a gente tem a Bolsa de Valores. Então, a Bolsa de Valores é um grande mercado internacional que, né, dentro dessa Bolsa de Valores, tem várias ações de outras empresas. Então, o mercado de criptomoedas é como se fosse a Bolsa de Valores como a gente conhece no mercado de finanças tradicional. Porém, na internet, a gente tem o mercado de criptoativos, que são onde são transicionados, né, as criptomoedas e os seus ativos digitais. Vou dar um exemplo do Bitcoin. No Bitcoin, para você chegar a tipo assim, um Bitcoin, você tem que ter alguns centavos de Bitcoin. Aí esses centavos, eles têm o seu valor, que são baseados aí na moeda que a gente conhece hoje, como o dólar, como o real ou qualquer outra moeda aí da sua nacionalidade que você vai utilizar. Então, assim como a gente tem aí o nosso dólar, né, americano, valendo tipo 5 e alguma coisa, R$5,50, um exemplo, na cotação. Aí tipo a gente vai pro Brasil e lá no Brasil a gente tem aí o dólar valendo Aí a gente vai lá pro Brasil e tem aí $1, né, valendo R$5,50, um exemplo. Aí a gente vai pro Brasil e faz a conversão e tal e vê que tipo R$5,50 equivale a $1 somente. E é isso que faz uma criptomoeda ou Bitcoin se valorizar. É a quantidade de pessoas que compram. Chegar uma moeda cheia,
aí essa moeda se valoriza, entendeu? E aí você que comprou quando ela não valia nada, depois você vai ter ela valendo muito. Ou isso também acontece no inverso. Isso é o mercado tradicional fluindo naturalmente. Só que dentro do mercado de criptomoedas, né, e também Bitcoin, a gente tem categorias de investidores, que é algo também que eu vou trazer nos próximos vídeos aqui do canal, que são o perfil de investidor, que é algo muito importante qualquer pessoa saber no mercado de criptomoedas. Lembrando que perfil de investidor se aplica também ao mercado tradicional de investimentos, porém no mercado de criptoativos a gente tem algumas diferenças que são bem importantes elas serem destacadas. Então o perfil de investidor basicamente são pessoas que investem em criptomoedas, porém de forma diferente. A gente tem o perfil moderado, a gente tem o perfil conservador e a gente tem aquele perfil ali agressivo, né, que é o cara mais insano, que é um dos caras que eu me enquadro. Eu sou muito agressivo. Então isso você vai entender melhor, mas saiba que será no próximo vídeo, e aqui é só uma breve do que é necessário entender para você compreender esse ambiente de criptomoedas e do que é o Bitcoin. Então, entendendo que existem esses tipos de investidores, é natural que em algum momento o que faz uma moeda crescer rapidamente e ter uma leve manipulação de mercado são as baleias, né? O que são as baleias? As baleias são grandes investidores que investem milhões até bilhões em criptomoedas. Então, esses são considerados baleias, e sardinhas são aqueles que investem pouco, né, no mercado ou não investem de forma sábia. Então, tem essa diferença. Tem um sardinha pequeno e tem aquele sardinha que é mais sardinha ainda, que é aquele que não sabe investir e acaba perdendo dinheiro. Geralmente, esses são os que perdem dinheiro em situações de pirâmide financeira, devido à sua ganância, devido à sua falta de conhecimento, e por isso é altamente influenciado por pessoas que têm mais conhecimento sobre o mercado. Então, isso também é algo que você tem que tomar muito cuidado quando se trata de Bitcoin. Mas como a gente não está falando aqui necessariamente de cuidado sobre o Bitcoin, mas sim do que é o Bitcoin, saiba que tudo isso fazem parte aí do legado do Bitcoin e por que é tão importante você saber disso. Então esse vídeo aqui não é algo somente sobre o que é o Bitcoin, como o Bitcoin surgiu e por que o Bitcoin foi criado, qual que é o propósito, o que são criptomoedas e blá 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 blá, que geralmente você já deve ter ouvido por aí, ou se não, você vai ver todo mundo falando sobre a mesma coisa. Não, não é só isso que você vai aprender aqui não, e nem está aprendendo, mas muito mais que isso. Mas dando continuidade aqui ao legado do Bitcoin, que é o Bitcoin, e como você pode também entrar no mercado de Bitcoin. Lembre-se que nem sempre criptomoedas elas são usadas como investimento, tá? A gente hoje tem essa visão de investidor referente a tudo, mas eu mesmo fui uma das pessoas que usei bastante criptomoedas apenas para trocas na Deep Web. E se você não sabe o que é Deep Web, a Deep Web é como se fosse o segundo lado da internet. Existe a Surface, que é aqui onde a gente navega, vê vídeo no YouTube de buenas, vê também lá no Instagram, fica no TikTok, tal, vai no Google. Isso aqui é a Surface. A Surface é como se fosse a internet de boas, que tipo assim, você pode acessar a qualquer momento. A Deep Web já é aqui embaixo, entendeu? Ao lado aqui que tipo, você só vai se tiver alguma coisa para fazer mesmo assim de importante, ou você vai querer consultar algumas coisas assim secretas, vai ver alguma coisa em fórum tipo mais sigiloso, e aí você começa a acessar a Deep Web. Mas não é algo do conhecimento e do consentimento de todas as pessoas que têm acesso à internet, por isso que eu falo que apenas aí 3% das pessoas que navegam no mundo digital acessam a Deep Web. O restante, né, dos 90 e pouco por cento, fica navegando na internet normal. E tá tudo bem também. Se você é uma pessoa que usa a internet apenas ali pra ficar de buenas e não tem tipo muito propósito a se aprofundar nesse ambiente, meu irmão, fica aqui na Surface que tá de boa, entendeu? Mas se você for entrar lá na Deep Web, cara, só toma cuidado e mete marcha, porque assim como eu aprendi tudo que eu sei hoje, você também pode aprender, e é só meter marcha e fazer do seu conhecimento que você aprender algo bom para a sociedade e para as pessoas. Quando eu falo sociedade, não é necessariamente o governo não, tá? É as pessoas inocentes que não têm tanto conhecimento assim e merecem de uma luz. Então, se é para ser luz, seja luz na vida de pessoas que não têm tanto conhecimento como você. Certamente, meu irmão, não sei se você acredita em Deus, se você acredita que o universo vai te dar as coisas, sei lá o que você acredita, mas saiba que o Papai do Céu ele vai abençoar muito pessoas que fazem esse tipo de coisa, porque de safado a internet já tá cheia, piramideiro principalmente. Então, quanto mais pessoas aprendendo sobre o mercado e sobre algumas coisas que poucas pessoas têm conhecimento e compartilhar de forma sábia, é importante para a nossa evolução e a gente levar o legado adiante e seguir em frente. Mas deixando isso claro, dando continuidade. O Bitcoin, como eu falei também no vídeo anterior, ele foi criado aí em 2008. Na realidade, foi os primeiros registros do Bitcoin no mercado de criptomoedas que estava ali se engateando e começando e as pessoas tendo conhecimento. Mas as criptomoedas, elas surgiram muito antes, né, do que vocês possam imaginar. Segundo os primeiros dados divulgados na mídia, especulam aí que ela foi tipo criada, né, o meio de troca
de ativo digital foi criado aí por volta dos anos 80, entendeu? Então, tipo, de lá pra cá algumas coisinhas já foram criadas, mas segundo os meus dados, que eu também não vou ficar falando aqui, blá 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 blá, foi criada antes, tá? Foi criada antes e os de verdade vai saber que é verdade isso porque é marcha. Mas, segundo os dados aí da mídia tradicional, nos anos 80, quando o americano lá, o David alguma coisa, criou aí o primeiro registro de moeda de troca virtual e, consequentemente, deixando aí essa tecnologia aprimorável para que todo mundo pudesse utilizar. Todo mundo, entre aspas, né? Então, aí, quando foi em 2008, o senhor Satoshi Nakamoto lá, muito doidão, ele foi, né, lá e criou, né, o Bitcoin, ou a Bitcoin, né, como a gente conhece como moeda virtual. Ele criou lá o Bitcoin e, consequentemente, também deu origem a uma tecnologia chamada blockchain. E, afinal, o que é essa blockchain? A blockchain é uma tecnologia que eu vou deixar ela para um outro vídeo também, porque não existe somente uma carteira digital ou a tecnologia blockchain com todos os dados e blocos que elas se montam, mas existem outras coisas que é necessário saber, então não é importante falar tudo aqui nesse vídeo. Mas sabendo que o Bitcoin teve uma grande importância para o surgimento da blockchain e a blockchain surgiu aí e tem uma grande importância para todas as criptomoedas que surgiram depois do Bitcoin e outras tecnologias, saiba que é interessante você ver o próximo vídeo que vai sair no canal sobre blockchain, que é uma tecnologia que ela foi feita aí para dar uma assegurabilidade às criptomoedas, melhor dizendo, ao Bitcoin, e ter aí o Bitcoin em uma carteira virtual. Afinal, não basta você ter uma moeda e não ter um lugar para guardar, principalmente na internet. Onde que você vai guardar uma moeda virtual? Então, ele foi lá, trocando suas ideias, divulgando as paradinhas lá e e criou a blockchain. Então a blockchain, ela serve aí como uma carteira virtual para você guardar a sua moeda virtual. Então, entendendo que a blockchain, saiba que o Bitcoin, ele deu origem à blockchain e a blockchain, ela deu origem à tecnologia que no futuro via dar porta de entrada para as outras criptomoedas, como, né, a gente conhece hoje o Ethereum, que tem a sua própria carteira digital, como a Dogecoin, como a Shiba, como outras criptomoedas que a gente conhece hoje, mas que tudo tem como sua base ali de inspiração ou funcionamento a blockchain. E a blockchain, ela vem sendo usada até o dia de hoje e vem passando por suas evoluções. Então, o Satoshi, ele foi um cara aí muito massa, ou foram, né? Então, eles criaram isso aí e deu bastante resultado. E a gente aí tem o Bitcoin como seu legado e o Satoshi como seu criador, seu inventor e o seu mestre das lâmpadas, porque ele foi um cara muito massa em criar essa tecnologia. Mas uma das coisas que eu sempre falo sobre o Satoshi, né, e que as pessoas perguntam também, é quem que é o Satoshi, né? O que é, né, tipo, essa entidade responsável pela criação do Bitcoin. Satoshi Nakamoto foi um cara. Por que eu falo foi um cara? Porque esse é o codinome dele, né? E quando eu falo codinome, não necessariamente ele foi o cara que criou. Por quê? Porque segundo dados, né, que a gente tem na internet disponível aí para qualquer pessoa consultar, ele, né, apenas criou tudo isso baseado em alguns arquivos que ele mesmo desenvolveu, por ele ser um programador e um cientista da computação e um cara muito pica relacionado a cyberpunk, ou melhor, ao grupo cyberpunk. E se você não sabe o que é cyberpunk, cyberpunk também é um assunto para um outro vídeo. Por quê? Porque não dá para fazer tudo que eu cito aqui em um vídeo só, porque senão eu vou ficar gravando vídeo até a eternidade. Então fica ligeiro nos próximos vídeos desse canal, se inscreve aí porque vai ser muito massa. Cyberpunk, cara, foi um grupo de pessoas, né, criado... não vou falar da história aqui não, mano. Não vou falar porque é injusto, tá? Então vê os próximos vídeos, velho, porque vai estar demais. Mas Cyberpunk foi um grupo criado por programadores, desenvolvedores de sistemas, etc, com o objetivo de debater assuntos sobre, né, o criptoanarquismo e tal, segurança digital e o controle do poder das suas finanças nas suas mãos e informação, e que eles meio que, tipo assim, não é muito condizente com o que o governo age dentro da nossa sociedade, cuidando de todos nós, como se a gente fosse cordeirinhos e poder tudo nas mãos dele, entendeu? Então, o acesso à privacidade e o acesso a várias coisas, informações, né, tem que ser da nossa responsabilidade e caráter único, não sendo cedível aí para o governo. Então, esse grupo, ele meio que defendia isso e acreditava nisso, e é o que eu acredito também, porque é nóis, sacou? Então, o Satoshi, né, segundo algumas fontes, ele fazia parte desse grupo também. Então lá ele adquiriu bastante informação, bastante troca de experiência e tal, e aí criou o Bitcoin em 2008, segundo os dados, tá? Então isso é um detalhe muito importante, porque é a partir também dessa teoria, entre aspas, que as pessoas sugerem que o Bitcoin, ele não seja criado por uma pessoa, tá? Mas sim de um grupo, e tem outras pessoas
numa lista de pessoas que são suspeitas de fazerem parte do Satoshi, e daí deram o nome, né, Nakamoto, como codinome, para não deixar tipo as pessoas que criaram no anonimato. Então essa é um pouco da história sobre o Bitcoin e sobre o seu criador. Mas afinal, será realmente que o Bitcoin é uma pessoa ou é um grupo? Então digita aí nos comentários o que você acha de acordo com essa história que eu tô te contando aqui, que certamente é inédita, tá? Porque, gente, tem muita coisa aí que eu gostaria de falar, mas eu vou falando aos poucos. Então, rapaziada, basicamente é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro. Espero que você tenha entendido muito bem um pouco da história do Bitcoin e um pouco da história das criptomoedas e também de Satoshi Nakamoto e tal. E um pouco aí do nosso legado cripto. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva nas redes sociais que a gente tem aí, como TikTok, Kawaii, Instagram e também Facebook lá que a gente tá usando, e segue lá no Twitter, PC Brian, que é o meu Twitter onde eu falo algumas coisinhas lá sempre que eu posso, e tamo junto, fechou? Se inscreve no canal, manda esse vídeo para algum amigo que precisa ver esse vídeo ou amiga, e lembrando, o poder está nas suas mãos, saiba usar com foco, força, determinação, e é sempre Deus na missão. Tamo junto, sucesso e até o próximo vídeo.